Um dos objetivos que muitas pessoas têm ao começar a investir é receber dividendos todos os meses. Porém, neste vídeo eu vou mostrar que é possível ir um passo além e receber dividendos todas as semanas. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal da Climb Investimentos. Esta é uma empresa de consultoria e análise que é dedicada a trazer vários conteúdos sobre mercados, economias e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, então assiste o vídeo até o final, pois eu vou dar vários conceitos bastante úteis para você e aproveita que você já vai assistir de qualquer maneira e se inscreve no canal e deixe o seu like. E um dos grandes objetivos que todas as pessoas têm ao investir no mercado financeiro é buscar construir a famosa renda passiva, que é aquela renda que você recebe, não importa o que você faça, quer você trabalhe, quer não. E é justamente essa renda passiva que permite a muitos conseguirem a tão sonhada aposentadoria. Isso, inclusive, é algo que eu defendo e ensino vocês como fazerem através de alguns vídeos aqui no canal. E uma das formas de conseguir essa renda passiva é investindo nos famosos fundos imobiliários, que é uma classe de ativo mista que mistura características da renda fixa e da renda variável e que consistem em fundos que possuem imóveis e distribuem os aluguéis desses imóveis para seus cotistas sob a forma de dividendos. E esses dividendos são isentos de imposto de renda, além de serem periódicos, o que permite sim fornecer uma renda mensal muito confiável para todos. Só que o que muitos não sabem é que é possível ir um passo além e não só receber dividendos todos os meses, mas sim receber todas as semanas. Isso é possível se você investir nos chamados REITs, que são Real Estate Investment Trusts. E os REITs, eles são uma classe de ativo que é semelhante aos fundos imobiliários, no sentido de que eles também são empresas que detêm imóveis e que alugam esses imóveis e repassam o dinheiro para seus acionistas sob a forma de dividendos. A diferença fundamentalmente é que os REITs são empresas e que o pagamento dos dividendos é trimestral em vez de mensal. Só que você que está me escutando agora, ao ouvir isso, pode achar um pouco estranho, pois nesse vídeo aqui eu estou falando de receber dividendos todas as semanas e como raios eu vou fazer isso investindo em algo que só me paga dividendos a cada 3 meses? E a resposta para isso vem pelo fato de que vários REITs não pagam nas mesmas datas. O que ocorre é que o mercado de REITs, principalmente lá na bolsa estadunidense, que são os que eu vou focar neste vídeo, ele é gigantesco, contando com mais de 200 dessas empresas. E muitas delas têm um calendário de pagamentos que é muito regular, ou seja, todo ano ele paga dividendos, sempre em janeiro, em abril, em julho e em outubro, por exemplo. Só que um outro REIT pode acabar pagando em fevereiro, em abril, em julho e em outubro. Ou seja, se você intercalar REITs que pagam em meses diferentes, se você investir em, por exemplo, 4 a 5 REITs que te pagam dividendos em meses diferentes, vai acabar que eles nunca vão pagar ao mesmo tempo. Com isso, você já tem uma renda basicamente mensal. Lembrando que existem alguns poucos REITs que fogem um pouco à média do setor e que pagam sim dividendos todos os meses. Existem dois que são muito bons e que eu vou falar mais adiante no vídeo, que é o Stag Industrial e o Realty Income. Só que eu vou mais além do que falar como funciona teoricamente e eu vou mostrar com dados do mundo real como que isso seria possível. E vocês podem observar como ter renda recorrente com REITs através da imagem que segue aí na tela. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela consiste numa série de datas e 4 REITs que eu selecionei, que são o American Tower, o Alexandria, o Digital Realty e o Innovative Industrial Properties. O que acontece é que todo REIT, ele geralmente tem um calendário pré-estabelecido sobre quando ele vai fazer o pagamento dos dividendos ao longo do ano. E aí o que eu fiz foi, eu retirei as datas em que esses 4 REITs fizeram o pagamento dos seus dividendos. E o que a gente observa é que o American Tower, ele pagou no dia 2 de fevereiro, lembrando que aí as datas estão no formato estadunidense, então o dia vem depois do mês. Então o American Tower pagou um dividendo no dia 2 de fevereiro, outro dividendo no dia 29 de abril, mais outro no dia 9 de julho,
julho e um último dividendo no dia 15 de outubro. Já o Alexandria, ele pagou um dividendo no dia 15 de janeiro, outro no dia 15 de abril, o outro no dia 15 de julho e o outro no dia 15 de outubro. E como vocês podem ver aí na tela, se você verificar, pense que uma carteira de investimentos composta por no mínimo esses 4, no ano de 2021 teria gerado uma renda de dividendos todos os meses. Pois observe, o Alexandria pagou em janeiro, o American Tower pagou em fevereiro, Digital Realty e o Innovative Industrial Properties pagaram em março, American Tower e Alexandria pagaram em abril, Innovative Industrial Properties pagou em maio, Digital Realty pagou em junho, American Tower e Alexandria pagaram em julho, Innovative Industrial Properties pagou em agosto, Digital Realty pagou em setembro, American Tower e Alexandria pagaram em outubro, Innovative Industrial pagou em novembro e para finalizar o ano, o Digital Realty pagou em dezembro. E através desse intercaleamento de REITs que pagam em meses diferentes, você acaba recebendo uma renda mensal. Porém, é preciso destacar que, como vocês podem ver aí no caso do American Tower e do Alexandria, mesmo que vários REITs que pagam nos mesmos meses, geralmente não pagam nos mesmos dias. O que significa que, e aí que vem a grande sacada do vídeo de hoje, você investir numa carteira bastante diversificada e que conte com vários REITs, você vai muito provavelmente receber dividendos todas as semanas, pois num determinado mês você pode ter, por exemplo, 4 REITs diferentes que vão pagar cada um na sua própria semana. E quando você estica para isso, englobando vários setores e vários ativos e etc., você consegue ter essa máxima diversificação. E vocês daqui do canal que me assistem há mais tempo sabem que eu sou um assíduo defensor de Nassim Taleb e dos seus ensinamentos, pois ele é, na minha opinião, um dos escritores que mais fala sobre as realidades desse mundo dos investimentos. Inclusive, eu mesmo já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo dos princípios dele, conforme deixarei aqui no izinho. E uma das coisas que o Nassim Taleb fala muito é sobre ter a pele em risco, ou seja, sofrer as consequências das próprias ações. E eu, particularmente aqui nesse canal, sou um grande adepto desse skin in the game, de ter a pele em risco. E por isso, não vou mostrar aqui apenas como funciona na teoria, mas vou mostrar o que eu mesmo fiz. Eu estou aqui na minha conta da Interactive Brokers e eu vim aqui para poder mostrar como que uma boa carteira diversificada contendo vários REITs consegue te gerar dividendos semanais. E para poder fazer isso, eu vou aqui na parte de Performance and Reports, eu vou no meu Statement, que é aqui onde eu vou ver um extrato com todas as transações relativas a dividendos que foram pagas. Vindo aqui na parte de Activity, eu vou selecionar Run e eu vou selecionar o período de Year to Date, quer dizer, do começo do ano de 2022 até o momento em que este vídeo está sendo gravado. Selecionando aqui, vou apertar em Run e terei aqui o extrato da minha conta. Vindo aqui na parte de dividendos, nós podemos observar uma coisa interessante. Os valores que aparecem para vocês estão censurados, porque eu não estou a fim de mostrar quanto em dinheiro que eu estou ganhando e também porque não é meu objetivo. Aqui eu só quero mostrar o conceito por trás de tudo. E nós podemos ver aqui algumas transações de dividendos que datam do começo do ano, em janeiro. Lembrando que aqui as datas seguem o padrão japonês, ou seja, ano primeiro, mês depois e dia por último. Então essa transação aqui que vocês podem ver destacada em azul, ela é referente ao dia 14 de janeiro de 2022. E aqui vocês podem ver que eu estava recebendo dividendos muito esporadicamente, mas é porque no começo do ano eu estava usando outra conta de investimento e só depois que eu migrei tudo para a Interactive Brokers. E essa mudança ocorreu por volta de maio, então eu vou avançar para cá e poder mostrar desde o começo de maio. Pegando aqui o calendário, vamos verificar que eu estou recebendo dividendos quase que semanalmente. Aqui no dia 5 de maio, vocês podem ver que eu recebi um dividendo do BND, que é um ETF que eu tenho relativo a bonds. E ele pagou no dia 5 de maio. Como vocês podem ver aqui, primeira semana do mês. Depois existe o REIT Stag. E esse é um REIT que é muito positivo na minha avaliação, pois ele tem a característica de pagar dividendos mensais, o que é uma coisa raríssima dentre os REITs. Eu mesmo só conheço 2 e invisto nos 2. Aí você pode ver aqui que o próximo pagamento de dividendos só ocorreu no dia 16 de maio. Ou seja, o último tinha sido no dia 5, então a semana foi pulada e acabou caindo no dia
dia 16. Seguindo aqui, nós temos um outro ETF de bonds que eu tenho, que esse pagou no dia 25, ou seja, na próxima semana, logo após a semana do dia 16. No mesmo dia, também teve o pagamento de um outro ETF de vários REITs e etc. E na mesma semana ainda, recebi dividendo de outro REIT, que é o CHCT, também conhecido como Community Healthcare. Avançando-se agora para julho, e esse é um mês muito melhor, pois ele contempla o momento em que vários dos REITs que eu tinha, após migrar tudo para Interactive Brokers, já estavam registrando todos os dividendos pagos. Então observe-se que na primeira semana do mês já recebi alguns dividendos aqui, depois na semana seguinte mais alguns dividendos de volta do BND, no mesmo dia 7 recebi dividendos do Get Realty, que é esse GTY, no dia seguinte dividendos do American Tower, pagos lá no dia 8. Depois, avançando a semana e indo para o dia 15 de julho, eu recebi dividendos do Alexandria, do CubeSmart, do Innovative Industrial Properties e desse REIT aqui que aparece marcado com a letra O. E esse aqui é o famoso Realty Income, que é um REIT que, na minha avaliação, ele é muito bom, porque além de ser muito diversificado, ele é famoso por ser parte dos chamados aristocratas dos dividendos, que são empresas que sobem a sua distribuição de dividendos há pelo menos 25 anos seguidos. E o Realty Income, ele faz isso, sobe o seu dividendo pagando mensalmente. E é uma empresa incrivelmente consistente nisso, do tipo que não se encontra fora do mercado americano. Mas bom, no dia 15 recebi vários dividendos. E seguindo aqui, para finalizar do dia 18 até o dia 22 foi pulada, mas no dia 26 de julho recebi dividendos do REIT LSI, ou seja, Life Storage. Então perceba-se que por meio desta carteira que eu possuo aqui, foi possível receber dividendos no dia 1º de julho, depois no dia 8 de julho, depois no dia 15 de julho, depois no dia 26. Ou seja, foi praticamente uma instância, no mínimo, de pagamento de dividendo em quase todas as semanas desse mês. Isso é possível justamente porque, quando você tem uma carteira diversificada formada por vários REITs, você consegue intercalar as datas de pagamento. Lembrando, para ser totalmente honesto, eu não estou ainda recebendo toda santa semana, pois eu ainda precisaria incluir mais algumas posições. E lembrando que às vezes acontece de ter algum feriado no meio da semana ou alguma data comemorativa, e nesse dia que normalmente era para ser pago, acaba não tendo, e o pagamento fica para um pouco depois. Então, tem esses eventos não recorrentes, mas percebe-se que dá para ter uma constância muito grande. Eu mesmo tenho 14 REITs na minha carteira e já estou quase lá. Então, você que está me assistindo aí pode fazer o mesmo. Lembrando que, caso você queira uma consultoria sobre quais são os melhores ativos, como estruturar sua carteira, como declarar tudo isso aqui no imposto de renda e etc., caso você deseje saber dessas coisas, considere se tornar nosso assinante aqui na Climb, através do link que estará aqui no izinho. Mas é claro, neste vídeo daqui eu falei muito sobre consistência de dividendos, receber eles toda semana e etc. Eu também preciso fazer uma pequena observação, que é falar que ver esses dividendos entrando na sua conta basicamente toda semana serve muito mais para fortalecer o psicológico e muito menos para ser uma estratégia de investimento vencedora. Isso ocorre porque dividendos são apenas parte do retorno que os mercados são capazes de gerar. Quer dizer, você olhar somente para os dividendos que você ganha é uma análise muito míope, pois você pode ver a valorização das suas posições, pode ver juros recebidos por seus títulos de renda fixa, além também dos dividendos pagos pelas ações, pelos fundos imobiliários e pelos REITs. Por isso que, para mim, não faz sentido focar sua carteira apenas nos dividendos. Eles são muito mais uma consequência de você ter escolhido boas empresas e bons ativos para compor a sua carteira. Inclusive, como eu falei, o efeito psicológico de você ver dividendo entrando quase sempre funciona como um reforço positivo para te incentivar a continuar investindo, a trabalhar mais para poder ter dinheiro para poder investir ainda mais e a continuar selecionando ativos. E para falar a verdade, se você focar de forma excessiva nos dividendos,
dividendos, você vai acabar tendo um retorno pior ao longo do tempo. Isso é um assunto que eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal, cujo link estará aqui no izinho. E lembrando que nesse vídeo eu falei principalmente sobre os REITs, mas uma estratégia parecida pode ser empregada nos fundos imobiliários. É claro que, muito frequentemente, os fundos imobiliários aqui do Brasil costumam pagar vários deles na mesma data, ou seja, por volta da quinzena de cada dia, caso seja um dia útil. Caso esse dia 15 caia num dia útil. Então, essa mesma estratégia que eu falei de intercalar REITs que pagam dividendos em datas alternadas pode ser replicada com fundos imobiliários também. Apesar de que, assim, você vai ter, muito provavelmente, algumas semanas em que você não vai receber nada. Justamente porque vários fundos tendem a concentrar seus pagamentos no mesmo dia. Mas o que você achou da possibilidade de ter dividendos toda semana? Você gostaria de ver isso na sua carteira de investimentos? Me fala aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.